qual é o tamanho ideal para um viveiro de piscicultura. Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa live Segredos da Piscicultura, que a gente transmite aqui toda terça-feira. Se você já acompanha aqui o conteúdo do canal, você já sabe que toda terça-feira tem Segredos da Piscicultura. Esse programa que acontece às 8 horas do horário de Brasília, às 19 horas do horário aqui do Mato Grosso. Então, e a gente fala sobre conteúdos que vão te ajudar a chegar no faturamento que eu tanto falo que é possível, R$125 mil por hectare, através da produção de peixes, sem que você precise investir em tecnologia, investir em aeradores ou em algum outro tipo de equipamento. Então, aqui nessas lives de terça-feira, a gente traz aí conteúdos que vão te ajudar a ter esses resultados. Combinado? Bom, o nosso tema de hoje é qual é o tamanho ideal para um viveiro de piscicultura, né? Então, teve gente na semana passada me perguntando qual é o tamanho do viveiro que eu preciso construir, qual é o mínimo de um tamanho de viveiro rentável para a produção de peixe, qual é o tamanho de viveiro que eu preciso ter na minha piscicultura, ou se você já tem um viveiro, se é possível produzir peixes nesse viveiro que você já tem de maneira rentável, e a gente vai falar sobre isso hoje. Meu nome é Soraya Dallagnol, eu sou a sua professora de piscicultura. Você está preparado para esse tema de hoje? Porque a gente organizou muita coisa, eu, a minha equipe, a Adriana, que é a nossa consultora aqui dentro do Aqua Sucesso também. Então tem muita coisa legal para você saber a respeito de tamanho ideal de viveiros para a produção de peixes. Agora, antes da gente começar, eu quero que você me conte de onde é que você está me assistindo hoje. Me fala de que lugar do Brasil que você está assistindo aqui esse conteúdo e se está sendo importante, se está servindo para você esse conteúdo que você assiste. Não esquece de clicar aqui embaixo e já se inscrever, já marcar aqui o seu comentário e dizer de que maneira que eu posso te ajudar a respeito de tamanho de viveiros, que é o nosso tema aqui. E se você se inscreve no canal, você fica sabendo toda vez que um conteúdo novo for ao ar. Então, você fica sempre com notícias fresquinhas, informação e conteúdo fresquinho sobre a produção de peixes. Joia? Pomerode, Santa Catarina. Eu conheço Pomerode, fui numa festa aí de Pomerode, fantástica cidade. Urbano Santos, no Maranhão, Francisco Lopes. Muito bom, gente. O Renato, que já é aluno da Piscicultura de Alta Performance, está aqui assistindo conosco. Muito bom, sejam todos bem-vindos aqui nessa live, onde a gente fala sobre os segredos da piscicultura. Bom, gente, primeiro de tudo, eu já quero deixar claro o seguinte: qual que é o tamanho ideal de viveiro para que você produza peixes? Não existe, né, assim, um tamanho ideal, mas a primeira coisa que precisa ficar claro é o seguinte: percebe que eu falo sempre viveiro? Eu não falo um tanque, eu não falo uma caixa d'água, eu não falo um tanque suspenso, eu não falo tanque rede, porque esse é o objetivo dos conteúdos aqui desse canal. Eu trabalho muito especificamente trazendo conteúdo e ensinando os meus alunos, os meus clientes a produzirem peixes em viveiros escavados, ou seja, aquele viveiro onde você constrói na terra mesmo. E porque é claro que muito conteúdo do que eu falo aqui, ele pode sim ajudar outros tipos de sistema de produção de peixes também, né? Então, se vai produzir em tanques, pode ajudar. Mas eu dou muita ênfase ao tipo de sistema de produção em viveiros escavados, primeiro, porque é o tipo de sistema de produção ou a estrutura de produção de peixes que é mais produzida e que é mais utilizada no Brasil. A gente ainda tem muita área disponível, muitas represas disponíveis, muito lugar disponível para produzir peixes nesse tipo de sistema de produção. E a segunda questão é que se é a maior quantidade se mais de 90% da produção de peixes no Brasil acontece em sistemas em viveiros escavados, significa se a gente ainda produz uma quantidade muito abaixo, ou com muitos erros, ou com baixa produtividade
dessa produção de peixes, significa que sim, que eu ainda preciso mostrar para muita gente que já produz peixes ou que está deixando de produzir peixes nesse tipo de estrutura em viveiros escavados. Então, se você tem uma propriedade rural, se você tem um sítio, uma chácara, tem água disponível na sua propriedade, ou tem área disponível para que você possa construir um viveiro, ou se você já tem um viveiro, uma represa, vem comigo que esse conteúdo é para você. Combinado? Então, não é caixa d'água, não é tanque-rede, não é nenhum outro tipo. É um viveiro escavado e a gente vai se ater muito especificamente nesse tipo de ambiente para a produção de peixes. Joia? Bom, e aí, por que é que a produção de peixes em viveiro escavados é uma grande oportunidade para muita gente, né? Primeiro, porque o Brasil é hoje aí o dono da maior quantidade de água doce disponível do mundo. Você já deve ter ouvido essa informação em algum lugar, né? Claro. E aí, quando a gente fala disso, é muito comum nós encontrarmos produtores rurais ou pessoas que têm propriedades rurais já com água disponível, ou seja, já com córrego que passe no fundo, já às vezes com uma represa nativa ali dentro da propriedade, muitas vezes com uma pequena represa, ou às vezes comprar uma propriedade que já tenha um viveiro escavado dentro da propriedade. Então, se já existe essa estrutura dentro da propriedade rural, ou se existe a possibilidade de você ampliar a maneira de rentabilizar ou de aumentar a sua produtividade, né? Aumentar a sua fonte de renda aí dentro da sua propriedade rural, por que não fazer isso? E a piscicultura, ela possibilita isso para diversos tamanhos de produtores rurais, diversos tamanhos de viveiros e de represas. Então, se a gente olhar assim, que é possível produzir em viveiros tão pequenos de 1.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, quanto de grandes represas de 15, 20, 30, 90 hectares de lâmina d'água. Sim, existem represas de 90 hectares de lâmina d'água, inclusive aqui no estado de Mato Grosso não é incomum, não é comum, mas não é incomum nós encontrarmos aí represas, grandes represas de 10, 15, 20, 30 até 90 hectares de lâmina d'água. Então, e é possível sim produzir peixes em todos esses tipos de sistema de produção. Agora, a pergunta que não quer calar é: qual é o tamanho ideal de viveiro para você ter aí a sua produção de peixes? E olha, gente, não existe um tamanho ideal, um tamanho perfeito, específico para se produzir peixe. Eu canso de falar aqui para vocês que na piscicultura não existe regra, né? Você já deve ter ouvido eu falar isso em algum momento. Não existe regra para a produção de peixes. E para tamanho de viveiros não seria diferente. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe a possibilidade de eu produzir peixes em pequenos viveiros, em represas, em lagoas, em grandes represas, inclusive nas grandes represas, né, de usina, por exemplo, que daí é outro sistema de produção, mas existe a possibilidade de a gente produzir peixes em vários tipos de tamanho de reservatórios de água. E aí, é melhor, se você for implantar um viveiro, se você for construir, você não tem nada, só tem a área rural, só tem a propriedade, uma chácara, um sítio, só tem aquilo. É melhor você construir vários pequenos viveiros ou um grande viveiro ou uma grande represa, né? Diz aqui para mim, compartilha comigo a tua opinião a respeito disso. O que é que você que está me assistindo aqui hoje acha que é melhor ter vários pequenos viveiros e aí me conta aqui qual é o tamanho de pequeno que você acha que é um pequeno viveiro, ou se é melhor ter um grande, né, viveiro. Então, por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar 5 hectares de lâmina d'água. É melhor ter 5 viveiros de 1 hectare ou 10 viveiros de meio hectare cada um, ou um único viveiro de 5 hectares? Compartilha a tua opinião aqui comigo. Me diz o que é que você que está aqui assistindo acha a respeito dessa maneira de produzir, de construir o teu viveiro, se vários pequenos ou grandes
ou grande viveiro, um único, né? Ou 2 únicos viveiros. Então, e aí, só para não ficar, não passar despercebido, né? Existe uma classificação em relação a tamanho de piscicultura, ou melhor, em relação ao tamanho dos piscicultores, né? Então, é classificado em pequeno piscicultor aquela piscicultura que tem a quantidade de até 5 hectares de lâmina d'água. Ou seja, né? Você tem, independente de se viveiros pequenos ou de se um único viveiro, 2 viveiros, até 5 hectares de lâmina d'água, essa pessoa está enquadrada dentro da categoria lá da legislação ambiental brasileira, pequeno piscicultor, tá? Até 5 hectares de lâmina d'água. De 5 a 50 hectares de lâmina d'água, é a categoria de médio piscicultor, ou seja, aquela pessoa que tem até 50 hectares de lâmina d'água está classificado como médio piscicultor. E acima de 50 hectares de lâmina d'água já está classificado aí como grande piscicultor. E aí a gente entender essa classificação mostra para a gente algumas coisas, né? Bom, primeiro, o Brasil ele é composto aí por mais de 80% de pequenos piscicultores. Mais de 80% de todos os piscicultores do Brasil, que correspondem aí mais ou menos a 550 mil piscicultores formais, fora aqueles que ainda vão entrar na atividade, né? Provavelmente alguns dos que já estão aqui assistindo ingressem na atividade. Então, desses 550 mil, mais de 80% deles são de pequenos piscicultores formais, que já existem, que já produzem, que já estão ativos aí na piscicultura. Então, quando a gente olha para essa informação, eu consigo ver que é possível sim produzir peixes com rentabilidade, com lucratividade, mesmo em pequenas propriedades, ou seja, mesmo para pequenos piscicultores que estão categorizados aí em até 5 hectares de lâmina d'água. E aí, só para fazer um paralelo, imagine assim, ó, o que é que você produz, que outro tipo de produção animal você consegue ter rentabilidade ou grandes produções aí em 5 hectares. Vamos pensar aí, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Produção de bovino. A produção de bovino em 5 hectares de área de pasto, por exemplo, não dá nada, né? Se a gente conseguir colocar aí 2 cabeças de gado por hectare, o que é bastante, né? É muito menos do que a quantidade de peixes ou de quilos de peixes que a gente consegue produzir em 5 hectares de lâmina d'água, tá? Então, essa aí é uma continha muito básica que eu gosto sempre de trazer de informação aí para vocês. Então, imagine que se a gente colocar lá, vamos dizer que esse bovino, tô com a calculadora aqui, ó. Vamos dizer que esse bovino que você vai produzir ali, né, você vai abater ele com 500 quilos vezes 2 cabeças por hectare, tá, 10 animais. São 5 mil, 500 vezes 10, são 5 mil quilos de bovino, ok. Em 5 hectares de área de pasto, o que é bastante, tá? Eu tô jogando esse número para cima, mas é um ciclo de produção de pelo menos 3 anos, e esse ciclo de produção pode ser ainda maior, tá? Então, de pelo menos 3 anos e pode ser ainda maior. Em 5 hectares de lâmina d'água, facilmente, trabalhando aí com 1 quilo de peixe por metro quadrado, que é um número que eu gosto de trabalhar, é um número tranquilo de ser trabalhado e fácil de ser conseguido em várias pisciculturas do Brasil aí, de acordo com o volume de renovação de água que você tiver, é possível você produzir os mesmos 5 mil quilos de peixes em 5 hectares de lâmina d'água, só que num ciclo de produção mais curto, né? Então, se for de peixe nativo, em aí aproximadamente 9 meses, 10 meses, dependendo da região, e se for de tilápia, muito menos do que isso, né? Então, esse é um número que a gente precisa ter como referência para entender que a produção de peixes é, sim, uma atividade muito que traz produtividade em relação à quantidade de quilos de proteína animal que vai ser produzida ali dentro.
Só que, é claro, assim como qualquer uma outra atividade, você precisa fazer a produção dessa atividade de maneira profissional, fazer com que aquilo realmente seja eficiente, com que essa atividade seja realmente rentável. Porque quando eu falo para vocês que a piscicultura é uma atividade rentável, ela é rentável, mas desde que você trabalhe da maneira correta, desde que você produza da maneira correta, desde que você faça a maneira certa, de maneira profissional, a produção de peixes. Então, em pequenas propriedades com 1.000 metros quadrados ou com 5.000 metros quadrados é possível produzir peixes? Sim. E nessa densidade que eu estou falando aqui para vocês, de 1 quilo de peixe por metro quadrado, um ano, tá? Um ano de produção com uma produtividade aí de 1 quilo de peixe por metro quadrado em meio hectare de lâmina d'água é uma atividade muito rentável, uma atividade que traz aí viabilidade econômica para o teu sistema de produção. E é claro que esse não é um número fechado. Eu trago um número para que você entenda. Eu sei que vocês me perguntam, mas me fala qual que é o tamanho que preciso, qual que é a dimensão desse viveiro. Não existe uma regra. Existe você entender tudo que está por detrás disso. Então, quando eu falo meio hectare de lâmina d'água é um mínimo tamanho de viveiro viável para produzir peixes, é porque eu estou falando de uma densidade de peixes de 1 quilo de peixe por metro quadrado. Se você diminui essa densidade, né, você consegue produzir, você precisa de uma área maior para que isso seja rentável. Se você aumenta essa densidade, você consegue fazer com que essa área seja ainda menor do que isso. E é claro, se você trabalhar com espécies que você consiga produzir mais do que uma safra por ano, esse volume, esse tamanho do viveiro aí, ele pode ser ainda reduzido. E um grande exemplo disso que a gente tem é que o André, por exemplo, que é aluno aqui do Aqua Sucesso, consegue ter aí 9 toneladas de produção de peixes em menos de meio hectare de lâmina d'água. Porque ele produz uma espécie que ele consegue fazer mais do que um ciclo, ele tem vários tanques, né, vários viveiros aí ele consegue fazer escalonamento de produção, tá? Então, essas são algumas das condições que a gente precisa levar em consideração. Então, existe uma regra, existe um tamanho mínimo de viveiro que pode ser rentável? Não existe. Existe, assim, quando eu falo de produtividade. Então, na produtividade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, ao longo de um ano, 5.000 metros quadrados é uma área viável, é uma área rentável. Pode ser mais do que isso? Pode. Pode ser menos do que isso? Pode. Tudo vai depender da eficiência de produção de cada piscicultura, né? Então, eu estou falando aqui de uma realidade de uma realidade que existe, mas que existem realidades, né, ou propriedades com áreas menores, como a do André, que eu acabei de citar aqui de exemplo para vocês, que são muito rentáveis porque ele consegue ter produtividades maiores. E aí, isso vai depender de situação para situação, de piscicultura para piscicultura, de eficiência de produção para eficiência de produção de cada propriedade. Tá? E aí, como é que você faz para definir o tamanho do viveiro, né? Então, não é assim, então a Soraya falou que 5.000 metros quadrados é o tamanho do viveiro que eu preciso construir, aí você vai, cego lá na tua propriedade e constrói um viveiro de 5.000 metros quadrados? Não, não é assim. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o tamanho, o volume de água, qual é o volume de água que você tem disponível na tua propriedade? Qual o volume de água que você tem disponível na tua propriedade? Porque construir um viveiro, né? Se você vai construir um viveiro, não dá para você construir esse viveiro sem ter noção do volume de água que você tem disponível, porque pode acontecer de você construir aí um viveiro de 5.000 metros quadrados, achando que vai conseguir ter uma produtividade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, como esse exemplo que eu estou citando aqui para vocês,
e aí você não ter água disponível para produzir peixes nessa densidade. Porque produzir nessa densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, eu preciso ter um volume aí mínimo de renovação de água. Dá para eu produzir peixe em água parada? Dá, eu já falei isso para vocês aqui, mas eu não consigo produzir 1 quilo de peixe por metro quadrado se eu tiver água parada. Então, não é sair dessa live aqui e ir cego para dentro da tua propriedade, construir 5.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados de lâmina d'água, se você ainda nem sabe qual o volume de água que você tem disponível. Então, a primeira questão é, se você vai construir um viveiro, é saber o volume de água que você tem disponível e, em cima do volume de água disponível, fazer a construção desse viveiro. Então, a primeira questão é essa, né? A segunda questão é, para você identificar também qual é o teu objetivo de produção. Eu gosto sempre de dar isso como exemplo, de citar sobre o objetivo de produção, porque se você vai produzir peixes para entregar direto para comercializar direto para o consumidor final, por exemplo, você não pode ter grandes viveiros ou grandes represas ou lugares grandes. Você precisa ter espaços menores, para que você facilite o processo de despesca, para que facilite todo o processo todo o trabalho de retirar o peixe de dentro do viveiro e poder fazer a entrega desse peixe. Só que, por outro lado, olha o tanto de coisas que a gente precisa avaliar. Só que, por outro lado, se você já tem um viveiro construído, independente do tamanho que esse viveiro está construído, você precisa encontrar a maneira mais eficiente possível de utilizar esse viveiro que você já tem construído para que ele traga uma boa eficiência. Não significa que o fato de você ter um viveiro menor do que 5.000 metros quadrados não possibilite você produzir. Não significa que eu estou falando para você que 5.000 metros quadrados é uma área viável, que você já tem um viveiro lá e que você precise ampliar esse viveiro. Não é isso. Se você já tem um viveiro, se você já tem uma represa, busque otimizar ao máximo aquela estrutura que você já tem. Isso vai trazer rentabilidade para o teu negócio, do que você investir ainda mais dinheiro e construir um viveiro novo, tá? Então, são duas questões aí. Ah, vai implantar um novo? 5.000, eu já estou falando para você aqui hoje. 5.000 metros quadrados, numa densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado, é uma área rentável, uma área viável financeiramente. Mas isso vai depender do volume de água que você tem disponível, né? Agora, se você já tem um viveiro construído, use esse viveiro que você já tem, essa represa que você já tem, e otimize ao máximo para que ela seja rentável. Não vai investir ainda mais dinheiro em querer transformar ou em querer ampliar esse viveiro que você já tem, porque isso vai trazer ineficiência para o teu sistema, ou seja, você vai aumentar o teu custo de investimento, o teu custo de implantação. Isso traz mais ineficiência, tá? A outra questão que a gente precisa lembrar aqui é, quanto maior a quantidade de viveiros, então eu tenho lá uma propriedade, tenho uma área rural e eu vou construir uma piscicultura, né? Quanto maior a quantidade de viveiros que eu tiver, menor vai ser o volume de água renovando dentro desses viveiros. Porque imagine, eu tenho lá um volume d'água, né, disponível, que eu vou conseguir desviar de dentro de um córrego, de um rio, por exemplo, que está na minha propriedade. Eu desvio uma quantidade e eu tenho que desviar essa quantidade para entrar no viveiro número 1, para entrar no viveiro número 2, para entrar no viveiro número 3. Quanto maior a quantidade de viveiros, menor é a quantidade de água que eu vou ter disponível para conseguir fazer a renovação de água. E com isso, talvez eu precise, talvez eu prejudique, né, a eficiência de produtividade por área dentro de cada um dos viveiros. E na contrapartida, de novo, quanto maior é o viveiro, menor também vai ser o volume de renovação de água, porque eu vou precisar manter maior quantidade de água disponível dentro desse viveiro, e aí essa renovação fica menor. Então, eu saber essa quantidade de água que eu tenho disponível para pensar, opa, eu quero trabalhar com alta produtividade, ou com 1 quilo de peixe por metro quadrado. Então, buscar construir um viveiro que
que você tenha água disponível para ter uma densidade de 1 quilo de peixe por metro quadrado. Porque se você olhar um viveiro, construir um viveiro é mais barato, financeiramente falando, do ponto de vista de horas máquinas, do que construir vários viveiros. Então, 5 hectares de lâmina d'água. É melhor eu ter 5 viveiros de 1 hectare ou um grande viveiro de 5 hectares? Depende do dinheiro que você tem disponível. Se você tem dinheiro disponível para construir 5 viveiros de 1 hectare cada um e pensa em escalonar a produção, porque aí te dá eficiência também, aumenta a tua produtividade anual, por exemplo, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem. Só que quando você coloca um único viveiro de 5 hectares, ele se torna mais barato do ponto de vista de implantação de piscicultura. Só que, por outro lado, você produz uma quantidade de peixes grande dentro de uma única área e aí você fica refém, ou seja, você vai ter um único período de despesca. Colocou o peixe todo agora e vai ter a retirada do peixe só quando todos os peixes chegarem ao peso de abate. Então, essa é uma dificuldade. Então, quando a gente vem aqui pensar em qual o tamanho de viveiro ideal, não tem tamanho de viveiro ideal. Tem tamanho de viveiro que se enquadre dentro da estrutura que você tem da sua piscicultura, volume de renovação, volume de água disponível, de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem disponível para fazer a construção, porque se você for construir 5 viveiros, é mais caro do que você construir um único viveiro, e depende de como você quer comercializar esse peixe. Se você quer comercializar uma vez só no ano, e aí tirar 100% desse peixe e vender para uma única pessoa, ou se você quer tirar, né, a cada pouco, então a cada 60 dias ou a cada 90 dias ter uma retirada de peixe. Aí você precisa ter mais do que um viveiro para poder fazer esse escalonamento de produção. Olhar para o teu objetivo de produção e saber o volume de água que você tem disponível te ajuda a identificar qual é o tamanho de piscicultura ou de viveiro que você precisa colocar aí na tua propriedade. E, de novo, se você já tem um viveiro, não pense em construir outro, não pense em ampliar outro. Traga maior eficiência para esse viveiro que você já tem implantado hoje na tua piscicultura. Porque às vezes você está achando que não está rentável, mas porque você ainda não encontrou a máxima eficiência de produção do teu viveiro. Ou porque você está perdendo muito peixe ao longo do ciclo de produção. Ou porque você está tendo perdendo por mortalidade, ou por doença, ou por oxigênio, ou por excesso de densidade, por qualquer motivo desses que seja. Busque mais eficiência para o teu sistema de produção. De novo, quanto menor o tamanho do viveiro, então eu vou mostrando para vocês aqui, os prós e os contras, né, de tamanhos de viveiros grandes e de viveiros pequenos. Quanto menor esse viveiro, menos eficiente é do ponto de vista de estabilidade de qualidade de água. Viveiros pequenos oscilam mais a qualidade de água. Quando ele oscila mais a qualidade de água, eu tenho mais dificuldade de manter os peixes com alto rendimento, manter os peixes com baixo nível de estresse. Então, isso para viveiros pequenos. E para viveiros pequenos que eu falo assim, viveiros pequenos de menos de 1 hectare de lâmina d'água, de menos de 1 hectare de lâmina d'água. Agora, quando eu tenho viveiros aí de 1 hectare de lâmina d'água ou mais do que isso, essa água ela fica mais estável, ela oscila menos. Quando a qualidade de água oscila menos, eu tenho um peixe mais estável também. Eu tenho um peixe menos estressado. Se eu tenho um peixe menos estressado, eu consigo trazer mais eficiência de produção para esses peixes. Então, né, quando a gente olha lá para os viveiros grandes, então quando eu falo de grandes viveiros, acima de 3 hectares de lâmina d'água, tá? Um único
ambiente ali, um único reservatório acima de 3 hectares de lâmina d'água, de 3 ou mais do que isso, tá? Quais que são as vantagens desses tamanhos de viveiros aí, acima de 3 hectares de lâmina d'água? Então, eu vou falar aqui, ó, biomassa. Então, a quantidade de quilos de peixe produzido dentro de um viveiro desse, mesmo que você trabalhe com baixa densidade, né, menos de 1 quilo de peixe por metro quadrado, você consegue ter biomassa, uma quantidade de quilos de peixe muito grande. Isso é um ponto favorável. Por outro lado, você, além disso, você também consegue mais facilidade do controle financeiro. Essa é uma das questões que eu tenho muitos alunos e clientes com dificuldade. Então, tem lá pisciculturas com pisciculturas com vários viveiros, e aí não consegue saber qual é o custo de produção do viveiro 1, qual é o custo de produção do viveiro 2, qual é o custo de produção do viveiro 3 e assim por diante. É mais difícil de ter esse controle especificamente por viveiro, né? Que é o ideal, que seria a maneira ideal de a gente conseguir ter o controle. Então, quando você tem um único viveiro, né, que seja um grande viveiro, você tem mais facilidade, mais assertividade em fazer esse controle financeiro. Fica mais fácil mesmo, né? Estabilidade de água, você consegue ter a ventilação a teu favor. Quanto maior for o tamanho desse viveiro, mais o vento é favorável a ter a movimentação de água. E ter movimentação de água por conta da presença dessa ventilação faz com que você tenha aí maior oxigenação mesmo por parte dos, né, dentro dessa represa. Faz com que você tenha uma movimentação de água já natural, e isso facilita pensando em qualidade de água, que a qualidade de água traz eficiência produtiva, é diretamente proporcional, tá? A qualidade de água com eficiência produtiva. Então, esse é um índice que a gente não pode deixar de olhar. Agora, por outro lado, olha os contras de ter grandes reservatórios. Então, quanto maior o viveiro, menor o volume de renovação de água. Então, né, se você tiver lá o mesmo volume de renovação de água, mas tem um grande viveiro ou um pequeno viveiro, no pequeno você vai ter um volume de renovação de água maior. Com isso, você consegue colocar uma densidade, ou seja, produzir quilos de peixe por metro quadrado maior em lugares onde você tem maior renovação de água, porque essa produtividade ela está diretamente relacionada também com o volume de renovação de água, que influencia a qualidade de água. Outra questão, é mais fácil fazer um manejo de alimentação de peixes trazendo lotes homogêneos quando você tem viveiros pequenos. Então, imagine aqui, ó, eu tenho um grande viveiro lá de mais de 3 hectares de lâmina d'água e eu preciso jogar a ração, distribuir a ração ao longo desse viveiro de 3 hectares de lâmina d'água. Então, os peixes no início, quando você começa a jogar a ração, os peixes já começam se amontoando. No começo eles vão se amontoando, aí eles vão espaçando, né, conforme você vai espalhando essa ração. Quando você tem um viveiro pequeno, isso facilita porque eles não vão se aglomerar, eles não ficam subindo um por cima do outro, né? Atrapalhando um ao outro ter esse consumo de ração. Então, em viveiros pequenos, você tem lotes mais homogêneos. E é claro que, de novo, isso não é uma regra porque está relacionado com a eficiência de manejo alimentar que cada piscicultor vai fazer. Porque se você tem um viveiro pequeno e joga toda a ração para o peixe que está dentro daquele viveiro, num único ponto, você vai continuar tendo lotes heterogêneos, né? Diferença de tamanho. Peixes pequenos, peixes grandes, lá no final do ciclo de produção. Então, está relacionado com a estratégia de manejo alimentar? Tá. Mas em viveiros pequenos, isso é mais fácil de ser conseguido do que em viveiros grandes. Olha outra grande dificuldade, né? Um ponto contra grandes viveiros. Você precisa ter redes de despesca muito maiores. Então, essas redes de despesca são mais caras, né? Então, quanto maior o tamanho do viveiro que você tem, maior o tamanho da rede para fazer a despesca que você precisa, essa rede é mais cara. Quanto maior o tamanho da rede
mais gente você precisa para participar do processo de despesca, e dependendo do tamanho do viveiro, muitas vezes precisa de maquinários, né, de tratores que ajudem aí fazer essa retirada, puxar mesmo a rede no momento da despesca, por conta do peso, por conta da quantidade de peixes que vem dentro da rede de despesca. Então, isso é um ponto que dificulta, né, que é um ponto desfavorável à produção de peixes em grandes reservatórios. Outra grande dificuldade aí, eu tenho mais dificuldade em fazer tratamento de doenças, por exemplo, se acometer uma doença dentro do viveiro. Então, imagine você precisar fazer o uso de produtos químicos ou mesmo de medicamentos em peixes que estão sendo produzidos em grandes reservatórios. Muitos dos produtos que a gente usa na produção de peixes para tratamento de doenças é feito diluído na água. Então, quanto maior o volume de água que você tem disponível, maior vai ser a quantidade de produto que vai precisar ser utilizado. Então, isso traz isso sem contar que, assim, por mais que a gente consiga usar produtos químicos em reservatórios muito grandes, você perde um pouco o controle de fazer esses tratamentos. Então, você traz, né, um ponto de ineficiência para o sistema de produção. Então, em grandes reservatórios, então em viveiros aí de 3, né, 4, 5 hectares, mais do que isso, é mais importante ainda nós trabalharmos a produção de peixes de maneira preventiva, cuidando da qualidade de água, evitando o aparecimento de doenças, porque depois que esses problemas já estão instalados, isso se torna um grande desafio para conseguir fazer o controle e tratamento, né, dessas doenças aí, desses parasitos que podem vir a surgir, tá? Vamos ver o que mais que eu anotei aqui para falar para vocês. Eu anoto tudo porque senão é muita coisa e passa batido. Agora vamos ver quais são as vantagens de a gente ter viveiros pequenos. E quando eu falo pequenos, até 3 hectares de lâmina d'água, tá? Então, viveiros aí de meio hectare, 1 hectare, né, até 3 hectares de lâmina d'água. Facilidade de despesca, eu posso usar redes menores, eu preciso de menor quantidade de pessoas. Dificilmente, em viveiros de até 3 hectares, a gente precisa o uso de maquinários para fazer a retirada da rede para despesca. Então, são redes mais baratas, menor equipe para fazer essa despesca e não uso de equipamentos, né, tratores aí para fazer a retirada desses peixes de dentro do viveiro. Proporciona que eu consiga fazer uma despesca total, isso eu não tinha falado lá antes, né? Então, em grandes represas, imagine que você tem lá uma represa de 5 hectares de lâmina d'água, e se você produzir 50 toneladas de peixes, você vai passar ali pelo menos 5, 6 despescas para conseguir tirar 100% do peixe. E aí vai demorar algum tempo para esse peixe ser retirado. Quando você tem viveiros de até 3 hectares de lâmina d'água, facilmente você consegue aí em 2 ou no máximo 3 despescas retirar 100% do peixe num espaço de tempo muito menor. Então, isso é uma vantagem, né? O período de despesca é menor, você consegue fazer despesca total, retirar 100% do peixe em um espaço de tempo menor. Você consegue fazer escalonamento de produção. O que é o escalonamento de produção, né? É fazer o uso desses pequenos viveiros da propriedade. Então, tem 3 viveiros dentro da minha piscicultura. Fazer a retirada de peixe a cada 90 dias, 60 dias, dependendo do planejamento aí. Coisa que se você tem um único viveiro, você não é possível, né? Você precisa tirar o peixe todo de uma única vez. Chegar ao peso de abate e aí vai retirando, né? Começa a retirar esses peixes. Então, essa é uma vantagem dos pequenos e uma desvantagem dos grandes viveiros. Equipe menor, mais fácil. Eu posso trabalhar com diferentes espécies como carro-chefe. Soraya, mas você não fala que pode trabalhar
com 2 espécies diferentes dentro do mesmo viveiro? Posso. Mas quando eu tenho um único viveiro, a única maneira de um único grande viveiro, a única maneira de eu conseguir produzir 2 espécies diferentes é fazendo consórcio de peixes. Então, tendo 2 espécies dentro do mesmo viveiro. Quando eu tenho mais do que um viveiro, né, vários pequenos aí, eu tenho a possibilidade de trabalhar individualmente com, né, espécies diferentes em cada um dos meus viveiros. Essa é uma vantagem também. Facilita o manejo, facilita a escolha da ração, muitas coisas são facilitadas quando você tem uma única espécie dentro do viveiro. A facilidade de alimentação. Quais são os contras, as grandes dificuldades quando você tem vários pequenos viveiros? De novo, lembrando que esses pequenos viveiros que eu estou falando são de viveiros de até 3 hectares de lâmina d'água. É mais difícil de fazer o controle financeiro. O ideal de que se faça o controle financeiro de pisciculturas não é, eu tenho 10 hectares de lâmina d'água e dessas 10 hectares de lâmina d'água eu tenho 5 viveiros, mas eu considero a conversão alimentar da piscicultura e não de cada viveiro, o custo de produção da piscicultura e não de cada viveiro. Não é assim que se faz. A maneira correta é que você tenha os índices zootécnicos, os custos de produção de cada viveiro individualmente. Isso faz com que você, piscicultor, consiga enxergar, por exemplo, qual é o viveiro que eu estou errando? Qual o viveiro que está trazendo mais, qual o viveiro que está trazendo mais eficiência? Qual o viveiro que eu estou acertando? Qual o viveiro que eu preciso fazer mais manutenção ou que eu preciso... Você consegue fazer isso. Só que aí com vários pequenos, você tem mais dificuldade, né? Então, a gente já tem uma grande dificuldade no cenário da piscicultura brasileira em fazer com que os piscicultores façam realmente o controle financeiro das suas pisciculturas de maneira geral. Quando a gente olha para essa informação do ponto de fazer o controle financeiro por viveiro, isso ainda está muito longe da gente conseguir. Então, essa é uma grande dificuldade. E a gente consegue trazer muito mais eficiência para o sistema de produção quando você faz isso através de viveiro em viveiro, né? De um em um viveiro, tá? Que mais? Que é mais difícil? Outra coisa, já falei, né? É mais caro eu implantar vários viveiros do que um único viveiro, porque a hora máquina, você usa mais hora máquina, você movimenta mais terra, então é mais caro fazer a implantação de uma piscicultura com vários viveiros. Se você for fazer a alimentação dos peixes com o uso de veículo, um trator, né, ou moto que seja, com carrinho acoplado, com tratorzinho acoplado, se você tem vários viveiros pequenos, você tem um custo com combustível maior, que muitas vezes precisa ir fazendo zigue-zague. Se você tem um único viveiro grande, você vai numa linha ou num L e acabou. Agora, se você tem vários viveiros, tem que ir fazendo, né, um zigue-zague aí, um contorno, tá? Então, você gasta mais combustível. Então, para que vocês entendam, né, de via de regra, existe tamanho ideal para viveiro que vai ser construído? Não, não existe um tamanho ideal. Existe você olhar para qual é o teu objetivo de produção, qual o capital financeiro que você tem disponível e qual é o volume de água que você tem disponível dentro da sua propriedade. Porque às vezes você tem um volume de água que com 1 hectare de lâmina d'água, por exemplo, você consegue trabalhar aí com uma densidade às vezes maior que você não conseguiria ter se você aumentasse a quantidade de área construída. E aí você tem uma eficiência por área muito maior, né? Através da produtividade. Então, olhar para essas informações, entender, quando eu falo que não existe regra, é porque não existe mesmo. Não é igual a gente olhar para uma avicultura. Se você entra numa produção de aves, né, e se torna um avicultor
de sistema de integração, eles vão falar, olha, você tem que construir um barracão de 100 metros de comprimento, né? Não sei se vocês sabem disso. Você vai ter que construir um barracão padrão de 100 metros de comprimento, com tantas janelas, com cortinas que abram até tal altura, com a quantidade de ventiladores X, com a quantidade de comedouros Y, com a quantidade de bebedouros Z, e colocar X aves por metro quadrado. É assim na produção de aves. Mas na produção de aves, você investe uma tecnologia muito grande, você investe uma quantidade de dinheiro muito grande. Na produção de peixes é diferente, por quê? Porque a gente consegue adaptar a produção para todo tipo de situação que você tiver aí na sua propriedade. Se é pequena área, se é grande área, se é média área. Se é alto volume de renovação, se é baixo volume de renovação de água, ou se não é nada de renovação de água. Se você vai trabalhar com alta densidade e vai estar disposto a investir dinheiro em mais tecnologia, ou se você vai trabalhar com baixa densidade e porque não tem dinheiro para investir em tecnologia, né? Então, na piscicultura, o fato de nós não termos regra de produção é que faz com que a produção de peixes seja muito democrática e todo mundo possa produzir, né? E é claro que eu trouxe aqui uma condição para vocês, 5 mil metros quadrados de lâmina d'água, produzindo 1 quilo de peixe por metro quadrado ao longo de um ano, é um sistema rentável. Mas isso não é fixo, isso não é fechado, isso não é regra, porque a gente está falando de um único viveiro. E se forem vários viveiros, divididos em 3 mil, 4 mil, 5 mil metros, a história muda completamente. A história muda completamente, tá? Então, quanto mais... se você traz, por exemplo, né, uma grande piscicultura e ainda assim usa tecnologia, você consegue otimizar mais o negócio. Ou se você já tem essa propriedade investida ou construída, se você já tem um viveiro construído, uma represa nativa, uma lagoa nativa dentro da tua propriedade, usar isso como a teu favor. Usar isso para otimizar, por exemplo, né, o teu custo de implantação. Que aí você já está saindo na frente. Agora dá uma olhadinha assim, né? Eu vejo que tem gente que fala assim, Soraya, me fale o tamanho. Quantos metros de largura de comprimento que eu preciso construir o viveiro? Você precisa avaliar a respeito de horas máquinas de construção de viveiro. É isso que vai trazer mais eficiência. Porque é isso que a gente busca na produção de peixes. É encontrar aquilo que seja mais rentável. Você pode sim determinar, não, vamos construir 5 viveiros de 100 por 20, de 100 metros de comprimento por 20 de largura. Você pode fazer isso? Pode. Mas essa não é a maneira de construir viveiros que traz mais eficiência. A maneira de construir novos viveiros que traz mais eficiência é você olhar para a tua propriedade, para a tua área, e em cima dessa área saber qual é o tamanho e proporção de viveiros que vai trazer menor movimentação de terra, que aí você gasta menos horas máquinas. É possível fazer esse tipo de avaliação. É completamente possível fazer esse tipo de avaliação. E aí, agora, quando me perguntam qual o tamanho mais rentável, eu digo para você o seguinte: sabe o que é mais rentável? É você começar a produzir peixes já da maneira correta, porque isso traz eficiência. Ao invés de você ficar perdendo peixe, aí, não interessa o tamanho do viveiro que você tem, mas ao invés de você ficar aprendendo com a perda dos peixes, você já começar da maneira certa e já começar fazendo o negócio funcionando, né? Como uma empresa do ramo do agronegócio que é. Então, saber produzir, aprender a produzir peixes vai trazer eficiência para o teu negócio. Quer saber qual maneira errada de você construir ou de você ter uma piscicultura, ou o tamanho errado de viveiro que você pode ter ainda da piscicultura?
Vou dar um exemplo. Você ter lá um viveiro de 3 hectares, que muita gente fala lá que é uma represa, mas pode tá ok, pode ser uma represa. Às vezes até nativa. 3 hectares de lâmina d'água, e achar que nesses 3 hectares de lâmina d'água você precisa colocar tanques redes dentro. Isso é o jeito errado de você fazer. Esse é o tamanho errado de viveiro de piscicultura para você ter. Ter uma represa de 3 hectares, de 5 hectares que seja, e colocar tanques redes dentro. Errado, tá errado. E tá errado por quê? Porque você não vai conseguir ter produtividade alta nesses tanques redes, comparado com as produtividades que a gente espera de tanques redes colocados em reservatórios adequados. E segundo, porque você está aumentando ainda mais o custo de implantação da tua piscicultura, porque você tem uma represa construída, um viveiro construído, e investiu ainda mais na aquisição de outros reservatórios, que são os tanques redes. Isso aumenta o teu custo de implantação. Traz ineficiência para o teu sistema. Então, esse é o tamanho errado. Ou o tamanho errado é você colocar a quantidade de peixes maior do que o teu sistema suporta. Isso é um tamanho errado de viveiro. Que, na verdade, nem é o tamanho errado, é você que está colocando a quantidade de peixes errado. Isso traz mais ineficiência para o sistema de produção do que você propriamente, do que a gente encontrar aí o tamanho ideal do viveiro. Colocar a quantidade de peixes errada dentro do viveiro traz mais ineficiência do que você construir um viveiro independente do tamanho que ele seja. E aí isso está muito relacionado com você aprender a produzir peixes. Você entender que a produção de peixes ela é para ser vista como uma atividade do agronegócio que tem fins lucrativos, se for o teu objetivo, né? Quer ver outra coisa que traz ineficiência? Erro do tamanho do viveiro. Quando que você erra o tamanho do viveiro, né? O tamanho que não é ideal, o tamanho errado de viveiro. Quando você constrói o viveiro sem dimensionar a quantidade de água que você tem disponível. Isso é o tamanho errado de viveiro. Eu, inclusive, tenho um cliente que, né, quem já me conhece aqui há bastante tempo, eu já até citei esse meu cliente várias vezes, ele tinha uma piscicultura, que ele já tinha alguns viveiros instalados, foi um técnico lá, né, de empresa de terraplanagem, falou, ó, cabe mais 3 hectares, 6 hectares de lâmina d'água, ele já tinha 8 e cabe mais 6 hectares de lâmina d'água dentro da sua propriedade. Construíram mais 6 hectares de viveiro, né? 2 de 3 hectares cada um. E ele não tinha água disponível. Fim das contas, ele gastou implantando 6 hectares de lâmina d'água, não tinha água disponível, ficou mais de 2 safras com esses 6 hectares de lâmina d'água parados, até conseguir resolver o problema de conseguir ter água disponível. Então, isso é um tamanho de viveiro errado. Esse é um tamanho de viveiro errado. Você construir o viveiro sem saber a quantidade de água que você tem disponível. Porque daí você não vai conseguir produzir peixe. Você coloca a quantidade de peixes achando que vai ter a água e chega no fim das contas você não vai ter água. E, né, e é prerrogativa aí para a produção de peixes a gente ter água disponível. Precisa ser água renovando? Não, já falei isso muitas vezes por aqui. Não precisa que a água entre e saia o tempo todo, mas aí eu preciso respeitar a quantidade de peixes. Construir sem avaliar o custo de implantação, sem fazer uma viabilidade econômica. Isso é construir um viveiro do tamanho errado. Então, quando a gente olha assim, qual o tamanho ideal de viveiro? É aquele em que você consiga produzir da maneira eficiente. Eu dei um exemplo aqui de 5.000 metros quadrados, você produzir 5 toneladas ao longo de um ano. Isso é eficiente, isso é rentável. Eu tenho alunos, eu tenho piscicultores que produzem em áreas menores do que isso e também é rentável, mas com outro tipo de sistema de produção, com outras condições, com particularidades de cada uma propriedade. Porque se eu escalono essa área, eu consigo ter uma produtividade maior.
Então, via de regra, quanto maior o tamanho da piscicultura, então quanto mais hectares de lâmina d'água eu tenho, menor mais diluído fica o investimento. Então, por exemplo, se você produz 1 hectare de lâmina d'água e tem um funcionário, ou 5 hectares de lâmina d'água e continua tendo um único funcionário, esse funcionário, né, ele sai mais caro para 1 hectare pagar do que para 5 hectares pagar. Então, quanto maior é o tamanho da piscicultura, mais barato é o custo de implantação, mais barato é o custo de produção, porque você dilui o tamanho de área pela produtividade aí, toda a estrutura da piscicultura, né? Só que esse tamanho vai depender do volume de água que você tem disponível, da condição financeira que você tem para implantar essa sua piscicultura, da produtividade, da eficiência. Quanto mais eficiente você for, quanto mais eficiência você trouxer para o teu sistema de produção, mais lucro te sobra, mais rentável a atividade fica. E o que é essa eficiência? Quanto melhor você for em fazer o uso da ração, em fazer a alimentação, em trazer conversão alimentar, em retirar o peixe logo que ele chega no peso de abate, isso traz eficiência para o sistema. Em conseguir fazer mais do que um ciclo de produção no ano, isso traz eficiência. Em conseguir fazer rotatividade, isso traz eficiência. Isso é eficiência de produção. Quanto mais eficiente você for, mais rentável a atividade fica e maior é o teu lucro maior é o teu lucro por área, tá? Então vamos ver se tem aqui algumas perguntinhas. A galera conversou bastante aqui nessa live, que bom, vamos ver. Ó, Carirânia, Bahia, muito bom, boa noite. Lusiânia, Goiás, o Vicente. Ó, o Antônio tem 3 viveiros de 600 metros quadrados. Ótimo, Antônio. Vicente Paulo. Acho que dividir em pequenas represas até para diversificar as espécies. Vicente, né? Então, a gente avaliar aí. Depende do objetivo de produção. Se já está construído, vai no que está construído. Agora, se for construir e tiver o dinheiro disponível para fazer vários, né? Olha o custo de produção, de implantação de 3 ou de 1 só, porque pode ser que seja viável. Sérgio Nagata, vários pequenos viveiros. Tenho 2 pequenos. O Renato falando aqui. Quando passo a rede para baixo, no que posso melhorar? O principal tem. E faço seleção quando passo a rede para baixo, no que posso melhorar? Renato, vamos falar sobre o seu caso lá na comunidade, que aí eu respondo bem específico para você, tá? Que aqui a gente não está falando de tamanho. Profundidade do viveiro na produção de tilápia, importa? Se for viveiro escavado, não, tá, Eduardo? A gente olha para viveiros somente em metros quadrados. O Francisco Lopes está falando aqui, ó, tem vários pequenos viveiros. O Heraldo, Heraldo, essa live, acho que ao vivo a gente não consegue colocar a transcrição. Eu vou até olhar a configuração. Obrigada por ter falado aqui. A Daílson falou. Olha, eles estão falando aqui, estão começando a produzir, tem alguns peixes aqui, ok? João Pessoa, Paraíba. Olá, Silvio, boa noite. Ilha de Marajó, no estado do Pará, muito bom. Região ótima para produzir peixes, clima ótimo, né? Lambari é ótimo para fazer aí esquinha, né? A galera gosta de petisco. O Kleber tá por aqui também. Como é que vai, Kleber? Eliomar, Emanuel. 3 tanques pequenos, tá tudo bem, Kleber. Vale para qualquer tamanho. Se já está construído, vai no que já tem pronto. É isso mesmo. Aqui é em Terra Nova do Norte, um projeto do Senai, Secretaria. Muito bom, ó. A prefeitura está investindo, o governo federal está investindo muito na produção de peixes, incentivando muito a produção de peixes e os estados
não tem ficado para trás, isso vai acontecer no Brasil inteiro. Adnor, qual a quantidade ideal de peixe por metro quadrado? Adnor, depende aí do tipo de sistema de produção, tá? A gente falou isso numa outra live, tem vídeo no canal falando sobre isso, tá? Gente, então é isso. Então, se ficou o recado aqui para vocês, vocês viram que não existe uma regra para tamanho de viveiro ideal. Não existe, uma receitinha igual existe para tamanho de galpão de produção de aves, né? A gente consegue sim adaptar o tamanho de viveiro para cada situação, para cada estrutura que você tem, para cada para a estrutura financeira, inclusive, que você tem. Agora, se você tem um viveiro que já está construído, vai naquilo que você já tem. Traga o máximo da eficiência possível para dentro disso que você já tem construído. Agora, se você vai construir, olhe, né, avalie as possibilidades, quais são os prós, quais são os contras de ter pequenos viveiros ou de ter grandes viveiros, grandes reservatórios. E não esqueça sempre pensar que o tamanho do viveiro precisa ser dimensionado para o volume de água que você tem disponível. Combinado? Gente, tenham uma excelente noite. Terça-feira da semana que vem, a gente volta com um novo episódio dos Segredos da Piscicultura. Tchau, tchau!